Olá pessoal, estamos aqui novamente para poder falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do poder energético de cada criatura. E hoje eu vou ser assim, bastante objetivo, porque eu quero ler para vocês a explicação da oração, que é a nossa oração maior, assim, a oração que eu recebi há 46 anos atrás, quando eu comecei o meu trabalho de psicografia, e que foi o que norteou todo o trabalho que veio na frente. Eu tive que estudar esses textos, tentar entender aquilo mesmo que eu escrevia, porque eu não tinha amadurecimento e nem conhecimento espiritual na época, e era para mim uma coisa totalmente nova, né? Eu estava recebendo uma oração de um Pai Nosso cósmico, eu já tenho de Jesus, vamos ver esse outro como é que funciona, porque se ele abrange outras questões, outra forma de ver o universo, porque uma coisa, o tempo avança, as coisas evoluem, a linguagem evolui, os termos novos se apresentam, e você é obrigado a aprender também como é que você vai articular a sua mensagem. A mensagem cristianista, eu já falei para as pessoas, até que me ouvem, que já me estavam começando a conversar comigo, acharam-se um pouco complicado para entender, mas é complicado mesmo. Tem que ouvir uma vez, ouvir duas, fazer a sua própria reflexão, tirar a sua própria conclusão, para saber se você quer contribuir para continuar numa trilha que não é fácil. O processo espiritual, ele aparentemente é fácil, mas quando você consegue estudar a sua teologia com profundidade, a Igreja Católica, por exemplo, escreveu manuais de apologética para defender as suas teses, seus padres que se formaram para isso, eles também tiveram que ser convencidos daquilo para aceitar um sacerdócio, para aceitar a sua ação, o seu ministério. E em qualquer componente onde haja, em qualquer situação, onde haja a oração ou o entendimento espiritual para poder desenvolver uma ideia que possa trazer os seres humanos até ela, não é fácil. Você tem que se dedicar e estudar e sair em cima. Então eu vou declinar aqui o Pai Nosso, que foi a primeira oração que eu recebi, que eu já passei para muita gente no curso desses anos todos, nas reuniões que eu dava na minha casa, já saiu publicado em algumas revistas especializadas e tal. Vamos lá. Diz assim, e essa oração é aquela que está narrada pelo Oliveira Neto, um grande amigo meu que na época fez essa caridade, né, de ceder a sua voz maravilhosa, mas eu vou rezar sem aquele talento vocal do meu amigo, lá no seu próprio estúdio. Pai de toda a vibração universal, santificados sejam os campos divinos de vibração superior. Venha a nós os vossos iluminados mensageiros de luz. Sejam cumpridas leis evolutivas, assim nas esferas superiores, como nos campos em transição evolutiva de vibração densa. O alimento espiritual de cada dia dai-nos a toda a eternidade. Perdoa-nos, santificando o tempo que levamos no cumprimento de nossos resgates espirituais, assim como nós temos a obrigação de compreender e perdoar nossos irmãos, que privados da maior compreensão, não conseguem, em seu estágio atual de vibração, vibrar numa esfera mais superior e atingir estados mais elevados de consciência, onde a sabedoria espiritual livra o homem da condição de devedor. Não nos deixeis meditar sobre o que for contrário à evolução do espírito, mas dai-nos a força necessária para gerarmos a força necessária, a fim de possibilitarmos ao nosso espírito uma maior visão e uma maior compreensão do plano da criação. Essa oração, na época, quando eu terminei, eu me emocionei muito porque foi uma coisa muito profunda, até para uma pessoa que estava se iniciando no estudo da espiritualidade. A minha preparação foi uma preparação de
como eu sempre digo, na base do BV, ou seja, da boa vontade. Mas eu não tinha uma estrutura, eu tinha estudado já lá no passado um pouco de teologia, lá na minha cidade, em Bauru, junto com o Hamilton, meu irmão. Não pude continuar no curso porque eu tinha que ir para a faculdade, tinha vestibular, tinha um monte de coisa para fazer. Então, foi até bom. Senão, talvez hoje tivesse tomado um outro rumo, além do direito e da música. Então, o que acontece quando acontece um episódio desse na sua vida, que te emociona, que te toca, você acha que você foi capturado, né? Para alguma coisa que está um pouco além das suas forças. E eu fui mesmo, porque senão eu teria ficado 47 anos, até mais, né? 71 até aqui, 48, dedicado a essa causa. Então, quando é colocado, explicando a oração, Pai de toda vibração universal, o cristianismo diz que com esta frase iniciamos a meditação de integração cósmica e consequente ação magnética. Tem uma dupla ação. Você capta essa energia de uma forma cósmica e integra essa oração para que ela possa começar a desenvolver o seu poder magnético. Na criação divina, a ação da força vibracional superior na criação foi a determinante do conhecimento superior, transmitido a todos os seres criados por esta força vibracional, cujo objetivo é integrar o ser ao seu estado supremo de ser em estado de manifestação. O objetivo é fazer com que essa força toda seja integralizada para que ela possa ser manifestada em você mesmo, no seu estado de manifestação. A oração ao Pai de toda vibração universal coloca o ser em condições de sentir a ação da força superior através dos seus mecanismos de captação e irradiação dessa força. Todos nós somos médiums de alguma forma. Uns desenvolvem, outros não desenvolvem, outros têm intuição, outros vão por um caminho que não sabe como, mas recebe essa ação de mediunidade. Existem entidades que apoiam, que possibilitam e que estão perto para desenvolver. E essa força ela vai crescendo na medida em que você vai se integrando. A solicitação ao Pai autorizada por Cristo, no Pai Nosso, dele, nos dá ao ser a possibilidade de entrar em comunhão com as forças criadoras, que é a luz de sustentação de toda manifestação cósmica, onde o ser está fixado em condição de sentir essa força. Jesus, quando rezou Pai Nosso que estais no céu, na época era essa a linguagem, ele fez com que o ser humano se desse condição própria de sustentação à sua própria fé, elevando o seu pensamento, integrando o seu pensamento à corrente cósmica de vibração superior, que naquela época não se falava nessa linguagem. A meditação dentro dos parâmetros cósmicos eleva o ser à condição de ser gerador de força. Quando você integra esta energia dentro de você, você passa a se constituir também no seu organismo interior, psicofísico, biológico, com a sua capacidade de expressão, a se tornar um componente energético em sintonia com as forças superiores que se manifestam através desse ser, através da pessoa como agente captador dessa força. Esse é um momento importante da oração nossa, quando fala Pai de toda vibração universal. Você começa a subir a escada energética. Você começa a desenvolver dentro de você um processo de geração de energia. Você começa a se autogerar também, para cumprir o seu compromisso de participar do processo evolutivo de expansão do conhecimento divino. E agora vem a santificação. A santificação. Santificados sejam os campos divinos de vibração superior. Eles explicam aqui. Os campos divinos são forças santificadas porque elas têm como elemento constitutivo o pensamento divino. O pensamento divino tem condição inerente à capacidade de santificar essa força,
E a santificação da força consiste no fato de colocá-la dentro dos padrões da ação condensada, ou seja, a força age na medida em que há a sua integração com os campos divinos de vibração superior. Essa força, após os campos santificarem essa força, ela entra num processo de condensação, e a partir do momento que ela entra nesse processo de condensação, ela começa a agir. Esta integração é o resultado do conhecimento que, através da ação do pensamento cristificado, tem o poder de agir sobre as forças colocadas em vibração conjunta no mesmo grau de intensidade meditativa. Então, a oração vem na proporção da qualidade energética e da santificação energética que você recebe como uma condensação energética dirigida a si próprio. Você começa a realimentar essa força com a sua possibilidade de compreendê-la e atuar com ela no processo de expansão do conhecimento divino. A santificação da força reside no ato da meditação consciente, dirigida ao campo de força divina. A ordem trata muito e dá muito valor a você adquirir consciência daquilo, você entender o que é o processo. É como se você estivesse montando algum instrumento, colocando uma peça para fazer com que aquele instrumento tivesse uma ação. Ela não dá o prato pronto. Ela faz você montar o prato. Coloca uma peça através da ação meditativa. A emissão em nome de Deus recebe como resposta a unificação integrada também de natureza divina. Olha que importante isso. A emissão em nome de Deus recebe como resposta a unificação integrada. Essa unificação também pertence à natureza divina. A condensação, luz vezes luz. É a luz do pensamento encarnado, nosso pensamento também tem sua luz própria, vezes a luz do campo divino superior. É a multiplicação da força através da integração do ser com a própria força responsável pela sua geração. Vocês percebem que a visão do cristianismo é uma visão de um longo alcance, porque ela quer que você se torne mestre, quer que você consiga entender qual a ação divina no processo do pensamento, daquilo que você pode captar, daquilo que você pode conseguir colocar dentro de você, e a resposta se transformando num ser de luz, e a resposta dirigindo essa luz para a luz do campo divino. Por isso que é essa equaçãozinha, luz vezes, essa multiplicação, perdão, luz vezes luz. É você vezes, com a sua luz, a luz do campo divino superior. É a multiplicação da força, é a força em expansão. Sempre a força divina está se expandindo, porque o universo está em expansão. O conhecimento é de ação integrada, e os conhecimentos estão todos registrados nos campos divinos em vibração superior. Você pode acessar esses conhecimentos a partir do momento que você começa a interagir com eles. Eles começam a inspirar, começam a trazer inspiração para qualquer tipo de atividade que você exerça. É um engenheiro que tem uma ideia maravilhosa para fazer um projeto, que ele nem sabe como é que aquilo veio para a cabeça. É um músico que começa a improvisar de uma hora para outra, parece que as coisas vão brotando. E em qualquer sentido, o pintor que desenha com uma rapidez danada, ele às vezes, poxa, acabei tão depressa uma coisa tão complicada. Por quê? É a integração do ser com o campo divino de vibração superior. Você pode buscar. Se você não tem, você pode buscar. Tem a possibilidade de ser ajudado pelas forças espirituais. É aqui, ó. Venha a nós os vossos iluminados mensageiros de luz. Essa oração nossa, que está no corpo da oração do cristianismo, ele pede ajuda. Ela pede, ela nasce pedindo ajuda dos irmãos superiores, os iluminados, os mensageiros de luz. E através desse postulado atraímos até nós os espíritos que se acham em condições de nos auxiliarem nessa meditação, fortalecendo a nossa corrente vibratória
e vibrando também em cadeia com a nossa emissão mental, dando ao campo energético mais vigor e mais condensação, pois temos o auxílio no ato desta solicitação dos espíritos superiores, que têm a missão, desde que solicitados, atingirem com a sua luz os irmãos encarnados na mesma frequência vibratória. Então, quando você faz um pedido com fé, venha a nós os vossos iluminados mensageiros de luz, que está integrado à nossa oração, as entidades espirituais superiores que estão olhando a sua boa intenção de querer aqui na Terra, com todos os problemas que existem ao redor, né? E nós temos muito problema de a autossustentação, vencer na profissão, estudar, se formar, criar uma família com filho, cuidar de filho, cuidar disso, cuidar daquilo. Mesmo assim, você está lá no seu canto, tentando fazer uma concentração energética para que você possa se capacitar para servir. Eu acredito que as forças superiores ajudam, a ajuda espiritual que cada ser recebe é emitida segundo o merecimento mediúnico de quem solicita, de acordo com a sua força de capacidade de integração. Todos nós temos uma medida energética. A gente não sabe, nem tem ideia qual a sua medida energética, mas o plano espiritual sabe qual o seu grau de integração. E de acordo com o seu grau de integração, as forças espirituais ajudam você a encontrar o seu ritmo vibratório. E nesse ritmo vibratório, nessa sintonização desse ritmo vibratório, você vai levar a sua escala de integração até o encontro dessa entidade espiritual segundo o seu merecimento, até onde você pode chegar. E a entidade que vem, ela vem com maior luz, com maior força, na medida em que você integra a sua força, o seu esforço, o seu desejo de agir, o seu desejo de criar, o seu desejo de ajudar. Então ela vem na mesma proporção. É aquilo que a gente chama que a ajuda espiritual que cada um recebe, é emitida segundo o merecimento mediúnico do ser que solicita e de acordo com a sua força e capacidade de integração. Vocês imaginam a integração desses médiuns que são treinados espiritualmente e que fazem coisas incríveis com a sua força de integração, porque eles estão num patamar em que a entidade que vem de encontro a ele é proporcional ao grau de evolução dele, ao grau de elevação dele. Ninguém merece mais do que aquilo que tem direito no plano espiritual. Ele também não dá mais do que aquilo que ele pode. Então, tudo tem esse equilíbrio, esse venha a nós os vossos iluminados mensageiros de luz, que esses espíritos superiores, eles têm a missão de ampliar o campo de emissão, aumentando a velocidade vibracional da força emissora, que por conseguinte irá resultar numa condensação energética mais constante e com força de atuação mais positiva na obtenção dos resultados práticos na redistribuição da força captada. Eles vêm com intensidade. Quando você melhora o seu estado mediúnico, as entidades venham nossos vossos iluminados mensageiros de luz, como está no texto, eles vêm com mais intensidade. Eles vêm numa ordem crescente e vão turbinando a sua capacidade de integração com essa força. E você vai fazendo coisas, viu? Você vai construindo coisas para que possa semear alguma coisa para o futuro, para você próprio, para as pessoas que estão à sua volta. Você vai montando coisas que ajudam no desenvolvimento não só seu, como na sua profissão de trabalho, na sua visão empresarial, abrangendo, se constituído numa pessoa que tem possibilidade de levar o seu ensinamento, levar o seu trabalho, criando a sua pessoa jurídica de ação coletiva, não só pensando em você, mas ajudando todo mundo que está à sua volta. Aí você, surpreendentemente, acontece um fato no meio desse caminho que faz com que você mude de patamar. Você está sendo ajudado por entidades superiores que ouviram aquilo que você pretende colocar. Agora vem uma coisa importante. Na oração, ela afirma que
sejam cumpridas leis evolutivas. O cristianismo, ele coloca muito claramente a sua visão dentro do pensamento da lei evolutiva. Para que toda meditação seja aceita no plano espiritual com força integralizadora, é importante que ela esteja de acordo com o pensamento divino. No pensamento divino está implícita a condição de que todo ser é produto de uma escala evolutiva de aprendizado e consequente aumento da energia do seu alto potencial energético de integração. Esta potencialização energética individual foi conquistada pelo próprio espírito no curso da evolução, com seu próprio esforço através de vivências espirituais de encarnações sucessivas. É bem claro o pensamento criticista com relação à reencarnação. Bem claro. E eu não quero entrar muito nessa questão, porque está bastante provado, até pela opção de milhões de pessoas para essa crença. Às vezes elas estão numa religião que até proíbe, não aceita, mas que se você chegar e fizer uma pergunta sincera olhando nos olhos, às vezes ela aceita sim, só que ela não pode revelar, porque ela está compromissada com os dogmas, com a filosofia dogmática. Então elas preferem vão tomar um passe ali, vão às vezes numa casa de oração diferente um pouco, porque elas precisam de sentir-se protegidas de alguma forma. E elas buscam essa proteção espiritual, às vezes fora do seu próprio ciclo religioso, do seu próprio campo religioso de ação. Não é possível você viver sempre estagnado, você viver cristalizado, você viver sem desenvolver o seu processo de expansão mental no campo das ideias. A ideia da reencarnação é uma ideia muito antiga. Muita gente acha que foi inventado na França pelo Allan Kardec, que introduziu o espiritismo. Não. Desde muito antes do cristianismo aparecer em cena, a reencarnação já existia. Nas religiões na Índia, Buda era reencarnacionista, e todas essas crenças antigas, elas já continham dentro de si. Era uma crença já que fazia parte da cultura desses povos antigos. E colocando Jesus aqui no jogo, ele não condenou. Muito pelo contrário, hein? Ele deu até umas dicas ali, no seu diálogo, quando ele disse para o sacerdote Nicodemos, o sacerdote judeu, foi perguntar para ele: pai, o que eu preciso fazer, mestre, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? Ele falou: você precisa nascer de novo. És mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Aquele que não renascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. É simbólico. Da água. A água. Você nasce na água. Você nasce numa bolsa d'água. Se você não renascer, você não entra, porque você tem que purificar o seu espírito. Você pode entrar também através do perdão. Ele desenvolveu, através do seu sacrifício pessoal, o perdão. Mas ele perdoa. Mas a conta que fica é você que paga. Com certeza. Porque é uma lei divina e Deus cumpre as suas leis. Ele não vai contra si próprio. Ele não luta contra a sua própria visão de expansão lógica do universo cósmico, que foi ele mesmo que criou. E toda a semeadura cósmica foi feita pela força divina. E todo o processo evolutivo, tudo que nasce, tudo que cresce, tudo que evolui, veio através da formação desses campos energéticos que semearam, que fizeram uma semeadura cósmica em toda essa faixa de atuação do poder superior no reino da criação.
Eu vou continuar a nossa explicação num próximo vídeo, porque é uma matéria muito importante, porque se trata da compreensão dessa nossa oração, que é básica e muito antiga no nosso trabalho de psicografia. Eu quero que vocês anotem aí, que você se inscreva, se você quiser receber os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e leia também os nossos artigos e textos psicografados no nosso site www.filosofiacristicista.com.br. Eu vou tentar explicar. É para mim difícil também, viu, gente? Porque você tem que estar muito concentrado e muito ativo para tentar traduzir essas ideias. Mas eu estou aqui para isso. Então a gente volta num próximo vídeo falando sobre aquilo que nossa oração diz. Sejam cumpridas as leis evolutivas, assim nas esferas superiores, como nos campos em transição evolutiva de vibração densa. Eu vou explicar isso. Assim nas esferas superiores, no próximo vídeo, como nos campos em transição evolutiva de vibração densa. Muito obrigado pela sua atenção, felicidades, que Deus esteja na sua vida, que vai ser bom para você e para todos que estão ao seu lado. Até lá. Pai de toda vibração universal, santificados sejam os campos divinos de vibração superior. Venha a nós os vossos iluminados mensageiros de luz. Sejam cumpridas as leis evolutivas. Assim nas esferas superiores, como nos campos em transição evolutiva de vibração densa. O alimento espiritual de cada dia, dai-nos a toda a eternidade. Perdoa-nos, santificando o tempo que levamos no cumprimento de nossos resgates espirituais. Assim como nós temos a obrigação de compreender e perdoar nossos irmãos, que privados da maior compreensão, não conseguem em seu estágio atual de evolução espiritual, vibrar numa esfera mais superior e atingir estados mais elevados de consciência, onde a sabedoria espiritual livra o homem da condição de devedor. Não nos deixeis meditar sobre o que for contrário à evolução do espírito, mas dai-nos a força necessária para gerarmos a força necessária, a fim de possibilitarmos ao nosso espírito uma maior visão e uma maior compreensão do plano da criação. Em nome do Pai da criação, dos filhos criados e dos espíritos puros, para a glória da missão superior.